e conviver. A evolução constante da medicina reprodutiva tem permitido que milhões de pessoas em todo o mundo ampliem suas possibilidades de ter um filho. Dentre os recursos disponíveis da reprodução assistida está a fertilização com útero de substituição, que é uma técnica indicada a quem não tem condições de gestar um bebê. Sejam mulheres com problemas uterinos, casais homoafetivos formados por homens ou mesmo homens solteiros. A gestação de substituição acontece quando uma mulher aceita doar temporariamente seu útero para dar à luz uma criança que será criada por outros pais. E é para falar sobre esse útero de substituição que auxilia mulheres, casais homoafetivos e homens solteiros que desejam ter filhos biológicos que a gente conversa com o especialista em reprodução humana da Procriar, que é o Dr. João Pedro Junqueira Caetano. Boa tarde, Dr. João Pedro. É um prazer recebê-lo aqui no Revista da Tarde. Tudo bem? Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Então, doutor João Pedro, parece que vem aumentando, não é, o uso de barrigas, úteros de substituição no mundo hoje em dia? Sim, realmente não é das técnicas de fertilização in vitro a mais comum. Sim. Mas o número de pessoas recorrendo, principalmente agora com casais produção independente masculina ou casais masculinos homossexuais, eles estão recorrendo à técnica de substituição. Então, de novo, ela já existe há muito tempo, não é frequente, mas vem aumentando uma vez que as pessoas estão tomando essa decisão de solicitar um empréstimo uterino para ter essas gestações. Então, realmente, há um aumento na procura desses pacientes. Seria a chamada barriga de aluguel? É a mesma coisa? Eu não gosto muito de barriga de aluguel. Eu sei. Porque barriga de aluguel implica em comércio, em pagamento. E o Conselho Federal de Medicina, através da sua regulamentação, é bem claro que no Brasil isso não é permitido. Então, eu prefiro útero de empréstimo, barriga de empréstimo, né? Entendi. Ou cessão temporária do útero. Na verdade, empréstimo, né? Eu acho que barriga de aluguel fica uma coisa, parece que é comercial. E volta e meia a gente recebe aqui na clínica e-mails de pessoas perguntando quanto que a gente paga para alugar um útero, sabe? Olha. E aí a gente tem que explicar que não é bem assim, que no Brasil tem normas muito específicas, né? Sei. Então é só evitar esse termo. Sei. Agora, fora do Brasil, esse termo ele é usado porque as pessoas, né, praticam mesmo barriga de aluguel, não é isso? Às vezes, como que se diz, vendem esse barriga, não é isso? Verdade, é importante falar. Fora do Brasil, não acontece isso? O único lugar que permite pagamento aluguel de útero nos Estados Unidos. Nenhum outro local permite isso. Certo. Para você ter uma ideia como que essas técnicas muitas vezes geram conflitos, na América do Sul, o único país que permite útero de substituição é o Brasil. Certo. Então, nós temos uma visão um pouco equivocada, enviesada sobre esses processos, que a nossa sociedade se pauta muito na cultura americana. E a cultura americana, o direito americano é muito diferente do latino, né? Do brasileiro, do romano. Né? Nos Estados Unidos, a grosso modo, tudo gira em torno de dinheiro, de contrato. Sim. O resto do mundo, seguindo o direito latino, é um pouco diferente. É verdade. E o Conselho Federal de Medicina, sabiamente, desde 1992, né, lá se vão muitos anos, já permite o uso de substituição no Brasil. Então, o Brasil é um país que tem uma regulação do Conselho Federal de Medicina muito moderna, mas estrita no quesito de quem pode albergar ou quem pode emprestar, né? Sei. Agora, então, assim, é isso que eu queria saber. Quem que pode emprestar o útero aí para gestação de um bebê? No Brasil, é muito claro, tem lá a resolução do Conselho Federal de Medicina, diz que o útero, né, a doadora temporária do útero, deve pertencer a uma das famílias, né, a um parente de uma das famílias do parceiro, da mulher ou do homem, até o 4º grau. 4º grau, 1º grau é mãe e filha, 2º grau é avó e irmã, 3º grau tia e sobrinha, 4º grau prima. Então vamos repetir: mãe ou filha, avó ou irmã, tia, sobrinha ou prima. Se a pessoa que precisa desse útero emprestado não for parente,
até 4º grau dos 2 parceiros, né, tem que solicitar uma autorização especial ao Conselho Regional de Medicina. E nessa autorização do Conselho existem vários documentos, um parecer médico, um parecer emocional, uma entrevista com todos os participantes e um relatório, né, uma declaração que não pode haver caráter lucrativo ou comercial. Então é bem claro. Então, é possível mesmo que não sejam parentes, né? Certo. E, assim, a idade, existe uma idade limite? Olha, o Conselho Federal de Medicina, ele coloca mais ou menos a idade de 50 anos da mulher como limite para utilizar as técnicas de fertilização in vitro. Então, neste caso, se a gente fizer por analogia, a doadora, quem vai emprestar o útero, deveria ter até 50 anos. Certo. Mas já teve casos, não é? De pessoas até com 60 que tiveram, que doaram, emprestaram o útero? Na verdade, essa regulamentação de 50 anos, ela é um pouco controversa e polêmica e ela é dos últimos 6 anos. Nós fizemos aqui na Procriar, em 2003 e 2004, o primeiro caso em que uma avó gestou para o filho e para a nora. Isso é de conhecimento público, não tem nenhum problema falar. Na época, a avó tinha 53 e teve o parto com 54. Então, essa questão da idade vai ficar muito ligada à saúde da pessoa que vai emprestar, as questões médicas, os riscos, os benefícios. Então, vamos imaginar que a pessoa seja nova, por exemplo, 45 anos, mas tem pressão arterial. Ela não pode gestar. Vamos imaginar que a paciente tem 50, 50 e poucos e tem uma saúde perfeita. Então, não é rígido. Obviamente que o médico tem que fazer um parecer, né, médico, clínico, para poder aprovar aquela gestação. Certo. E aí, como é que funciona, assim, a pessoa tem que passar por todos esses procedimentos de inseminação artificial? No caso, por exemplo, se o pai for um homossexual, como é que funciona? Olha, vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa fazer uma fertilização in vitro. Então, nós falamos de óvulo e espermatozoide, fecundados no laboratório, e na hora de transferir esse embrião, ou esses embriões, nós vamos colocar no útero que vai receber, ok? Então, nós temos lá um casal constituído, casados ou em união estável. Vamos imaginar que a paciente não tem útero, mas tem ovário. Então, nós vamos procurar alguém da família, alguém que se encaixa nisso, vamos produzir os embriões do laboratório e vamos preparar o útero para receber o embrião. Então, ok. Quando se trata, por exemplo, né, de um homem que quer fazer uma produção independente ou um casal homossexual masculino, ele vai ter que solicitar óvulo de doadora, que é anônimo do Brasil, e um útero de substituição. Então, nós vamos fazer uma fertilização in vitro com o espermatozoide do casal, óvulos doados e o útero emprestado. E aí é implantado, né? E depois que nasce, os pais assumem a criança. As pessoas, nós temos algumas vantagens que a gente costuma não ir atrás, né? Por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, existe um provimento, chama Provimento 63, de novembro de 2017, que ele fala justamente sobre essas questões dos filhos concebidos pela reprodução assistida. Anteriormente, você precisava de abrir um processo para registrar essas crianças, provar que o DNA era de A ou de B ou de C. Através do provimento 63, ele é anterior a 2017 e foi atualizado, diz que com a declaração da clínica, os cartórios são obrigados a registrar essas crianças. Não existe contestação sobre as técnicas de reprodução assistida. Então, o que eu estou dizendo isso é que, apesar de não parecer, nós, na reprodução assistida, nós estamos bem além do tempo quando comparado com grande parte dos países da América Latina e mesmo da Europa. Tá certo. E quem que tem... qual o público que está recorrendo mais a
essa técnica, doutor? Olha, nós temos que entender as indicações. A primeira indicação é uma mulher que nasceu sem útero ou, infelizmente, perdeu o útero numa cirurgia por uma questão médica. Vamos imaginar um útero com grande quantidade de miomas, uma paciente que teve um parto com hemorragia pós-parto que não consegue estancar e você tem que fazer o que a gente chama de histerectomia, tirar esse útero, né? Então, normalmente são essas indicações, porque a formação do útero é diferente da formação do ovário. Então, essas pacientes podem ter ovário, mas não tem útero. Com o avançar do conceito de família e com o avançar da regulamentação do Conselho Federal de Medicina, hoje é viável casais homossexuais masculinos recorrer à técnica de fertilização in vitro com útero de substituição. Então, esta é a forma como esses casais vão ter filhos. Ou eles vão adotar, ou se eles quiserem usar o próprio material genético, eles têm que recorrer a isso. Então, de novo, é uma técnica que já existe há muito tempo, não é muito frequente porque não é grande o número de pessoas que precisam dela. Mas, em termos proporcionais, está se aumentando sim o número de pessoas que estão recorrendo. Tá certo. E aí é um procedimento que demora, né? Porque tem que fazer a fertilização. Olha, qual o tempo total, assim, fora os 9 meses? Do útero, quem vai emprestar for da família de um dos dois até 4º grau, não precisa de nenhuma questão de autorização do Conselho Regional de Medicina, ok? Uhum. Obviamente que você vai ter que fazer exames médicos, ginecológicos em todos os participantes, na doadora e na receptora. Né? Então, eu acredito que um processo desse, estando tudo ok, em 60 dias ele é realizado. Se nós necessitarmos de uma autorização do Conselho Regional de Medicina, demora um pouco mais. Eu vou te citar um exemplo, não vou citar nomes, mas nós estamos agora com o primeiro caso de Minas Gerais e o terceiro caso do Brasil de um casal homossexual masculino que engravidou. Uhum. A paciente está grávida, a receptora, quem emprestou o útero, essa coisa toda. Nós demoramos 35 dias para receber a autorização do Conselho Regional de Medicina. Uhum. Para você ver que não é tão demorado assim. Tá certo. E muito essa história de que o Minas Gerais é mais conservadora e que é justamente o contrário, né? Eu acho que a medicina é uma profissão, nós somos profissionais de ajuda. Então, de novo, desde que as pessoas participantes tenham saúde, passem por uma avaliação clínica, laboratorial bem rígida, é um processo de 60 dias. Tá certo. Ok, doutor. E vocês fazem isso aí na clínica de vocês, não é isso? A Clínica Procriar, ela é uma clínica que ela realiza todos os procedimentos, né? Ela tem toda uma expertise em ultrassubstituição, né? A nossa psicóloga aqui, hoje, ela faz um doutorado sobre ultrassubstituição na Argentina. Então, a Clínica Procriar, com toda a educação e humildade, é uma clínica que está acostumada a trabalhar com esse tipo de tratamento, e não só na parte técnica, mas também na parte do acolhimento emocional e nas orientações com os advogados, nas orientações legais. Então, a nossa ideia é oferecer um atendimento para esses pacientes do começo ao fim. Então, por exemplo, essa paciente que engravidou agora desse casal, né? Não basta só engravidar. Durante toda a gravidez, nós vamos fazer o acompanhamento emocional, o acolhimento da família, de todas as pessoas envolvidas. Então, não é uma coisa simples. Não é um ato, faz e pronto, entrega no mundo. É você dar todo um acolhimento. Então, isso é um compromisso que nós temos. Tá ótimo. E qual que é o site da Procriar? Para deixar aí para os ouvintes. Procriar.com.br. Tá ótimo. Muito obrigada, então, doutor João Pedro Junqueira Caetano, que é especialista médico, especialista em reprodução humana da Procriar. Eu grande abraço. A oportunidade, espero que eu possa ter ajudado aí os ouvintes. Tá, muito obrigada, doutor. Um abraço. Abraço.